Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. Deixa um review pra gente lá na Apple Podcast, segue a gente lá no Spotify, dá umas estrelinhas, dá essa força lá pra gente. É muito comum a gente conhecer pessoas que moram fora e que apostam no empreendedorismo, seja por limitações de visto, seja por mudança de carreira, seja por escolha ou por necessidade, muita gente cria o seu próprio negócio. E um caminho comum para muitos brasileiros que moram fora é se aventurar na cozinha. Salgadinhos, doces, bolos. Eu aposto que, se você mora fora e você tá me ouvindo, você conhece pelo menos um brasileiro que tem um business assim. Mas quantos desses negócios acabam alavancando? Nesse mundo das delícias brasileiras, o empreendedorismo gastronômico acaba sendo uma fase para alguns, mas também pode prosperar para outros. E no episódio de hoje, eu recebo a Renata Stoica. Renata mora na Bay Area, na Califórnia. Ela é empreendedora e comanda, junto com seu marido, a Tiny Bee Chocolate, que é uma empresa de brigadeiros e outras delícias. Como muitos brasileiros, ela começou na cozinha de casa, mas hoje ela tem a sua empresa com as suas próprias instalações dedicadas, um espaço para eventos e entrega no país inteiro. E a Renata tá aqui para falar um pouco da história dela e também do business dela. Renata, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui contando a tua história no podcast. Que delícia estar aqui com você, Laura. Tô muito feliz. Eu tô muito animada, porque eu tava lendo mais da história dela e eu fiquei assim, meu Deus, tem muito mais coisa do que eu pensava, né? E a tua história com o chocolate começou muito cedo, né? Ainda no Brasil. Conta mais pra gente, como foi esse teu primeiro contato? O meu primeiro contato foi com a minha mãe, que tinha que encontrar uma maneira de sustentar as filhas sozinha. Minha mãe tinha 22 anos, divorciada. Meu pai simplesmente deixou a minha mãe com 3 filhas pequenas. Isso faz uns 35 anos. Então, ela foi inovadora na cidade que a gente morava. Então, era fascinante para mim a minha casa cheia de chocolate o tempo inteiro. Ela começou a fazer, vender para a vizinhança. E eu sempre fui muito curiosa, atrevida, assim, eu queria fazer coisas na cozinha. Eu sempre gostei de fazer coisas na cozinha. Eu lembro de pedir para minha mãe e convencê-la, depois de tanto insistir, para ela deixar eu fazer. Eu acabei sendo o braço direito da minha mãe para fazer chocolate por muitos anos, por uns 10 anos, até mesmo depois que eu fui para a faculdade, eu voltava no final de semana para casa dela para ajudar ela a fazer chocolate. A minha mãe ainda faz chocolate na cidadezinha que ela mora, no estado de São Paulo. Eu lembro que fazer chocolate com ela também não era tão fácil. Era um trabalho braçal, é pesado. Então, o que eu queria é ter a minha profissão. É aquela coisa, a minha mãe sempre falou, minha mãe e meu padrasto, vocês têm que estudar, tem que fazer faculdade, para vocês não terem que trabalhar que nem a gente, né? Ter que se virar pra ter uma profissão. Então, era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu tenho que fazer faculdade pra ter uma profissão. E o chocolate, pra mim, era só um meio de chegar lá. Hoje em dia, apesar de o Brasil não ser o país mais fácil para se empreender, hoje em dia eu acho que é mais fácil e aceitável e até as pessoas aspiram em empreender, né? Naquela época… Exatamente. É como tu falou, era um meio para te chegar onde tu queria. Exatamente. Aquela época era uma falta de opção que te levava a empreender. Que pena que ela não pôde estudar. Não é visto como que legal que ela tá empreendendo, que legal que ela tá se virando e tá crescendo. Eu cresci com essa coisa, eu tenho que fazer faculdade para eu ter minha profissão, para eu ser alguém na vida. Sim. Que bom que isso mudou, né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço não trabalham na profissão que elas estudaram na faculdade. O que eu sinto é que a gente se reinventa mais na dificuldade. Ou seja, quando você imigra, aí você tem que entender o que você quer e você sai da zona de conforto e aí você acaba empreendendo. E por que tu escolheu enfermagem? Eu só sabia que eu precisava passar numa faculdade pública, que os meus pais não tinham condição de pagar faculdade particular. Eu queria fazer odontologia. Odontologia é um dos cursos mais caros que tem. E aí eu não consegui passar numa faculdade pública. Eu falei, vou fazer enfermagem, que foi a minha segunda opção. Passei na Universidade Federal de São Paulo. Eu
me apaixonei pela enfermagem. Depois de começar a faculdade, especialmente depois de fazer a faculdade, de começar a trabalhar como enfermeira, não conseguia me visualizar sendo dentista. Eu me apaixonei pela enfermagem, trabalhei muito tempo como enfermeira. Veio na minha vida por acaso, mas foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. Eu amei trabalhar, me especializei em fertilidade, em geriatria. E olhando para trás, eu percebo que eu sempre tive esse pezinho, essa coisa ligada com arte e cuidado. Só que hoje eu consigo enxergar que o meu jeito de cuidar não é no hospital ou numa clínica, é trazendo as pessoas para minha casa ou indo na casa das pessoas e oferecendo a minha comida para elas. Sim. Mesmo quando eu estava na faculdade, eu era a pessoa que estava sempre alimentando os amigos. Mas sempre, hoje eu consigo ver claramente, depois de muitos anos de terapia e morando em outro país e fazendo o que eu faço hoje, eu enxergo que o meu jeito de cuidar, que eu gosto de receber amigos, de cozinhar, de fazer sobremesa, salgado, doce. Comida é afeto, né? Comida é afeto, para mim foi super importante fazer faculdade de enfermagem, trabalhar, me especializar no que eu me especializei, mas eu encerrei esse ciclo. E tu trabalhou quantos anos como enfermeira e o que te fez, né? Eu sei, né? Mas quem tá escutando a gente não sabe. O que fez tu, então, de repente, né? Como é que tu veio parar nos Estados Unidos? O que fez tu vir para os Estados Unidos e largar a enfermagem? O que aconteceu? Eu trabalhei 7 anos como enfermeira. E eu estava bem feliz nos 2 últimos anos da minha carreira, especialmente na área da saúde. Eu acho que em outras áreas também, mas a gente não aprende como se vender na faculdade. Você aprende sua profissão, mas você não sabe lutar pelo que você quer. Você não sabe se é difícil você... Eu era super nova, né? Você é nova. E aí você tem os sonhos. Nos últimos anos eu trabalhava num centro de reprodução humana com 40 médicos, homens. Então é meio opressor, assim, eu me sentia meio oprimida, sem voz, sem conseguir falar, sem conseguir me posicionar como profissional diante deles. Eu tinha uma insegurança grande, eu tinha um valor muito grande para eles, só que eu não conseguia me posicionar de uma maneira com que eles me bonificassem, né, dessem um salário que fosse compatível para minha vida em São Paulo. Então eu não conseguia crescer financeiramente. Então, para mim, estava struggling, estava numa fase muito difícil, porque São Paulo é uma cidade cara, eu tinha uma posição de prestígio na empresa, a parte financeira estava muito ruim e eu não conseguia mostrar para eles que eu merecia ganhar mais, que eu deveria ganhar mais. Sim. E aí, Laura, a minha imaturidade fez com que eles me demitissem, porque eu não consegui lidar com isso. E eles me mandaram embora. Óbvio que eu enxergo isso só hoje, depois de muitos anos, que eu conseguia pedir aumento e conseguir benefícios para os meus funcionários, para os meus subordinados, mas não para mim. Então é uma pena que na faculdade a gente não aprenda a se vender, como se valorizar, como você... Isso há muito tempo atrás. Hoje em dia eu tenho certeza que as coisas estão mudando. Mas eu acho que isso é cultural, sabia? Porque é que nem, por exemplo, processo seletivo nos Estados Unidos, processo seletivo no Brasil. Numa época que eu estava aplicando para empregos aqui, eu li um livro que meu marido me sugeriu, que era como entrevistar para a Amazon, uma coisa assim. Só que esse livro tem muitos conselhos ótimos para qualquer processo seletivo nos Estados Unidos. E aí a autora fala que tem muitas culturas que não estão acostumadas com essa ideia de se vender. E o Brasil é uma delas. E aqui é super comum. E no Brasil é visto como bragging, como... tu tá se achando, né? Tipo assim. Essa visão, tipo assim, tem que ser muito humilde, no sentido de... No sentido de, né, tu não pode falar das tuas coisas, porque tu vai estar se achando e tudo mais. Exatamente. Uma pena. Na mesma época, eu fui mandada embora, fui demitida. Aí uma outra empresa já me contratou, mas aí o meu salário era muito pesado para eles não conseguiram me manter. Aí fui por uma outra clínica. E essa fase foi uma fase turbulenta que durou poucos meses. Eu tinha um namorado que eu achava que ia casar. Na mesma época que eu fui demitida, ele terminou comigo. E nessa mesma época, aconteceu assim, ao mesmo tempo. Ele terminou comigo, eu fui demitida e o apartamento que eu morava ia entrar
eles iam vender e eu tive que sair do apartamento. Então eu tava sem casa, sem namorado, coração partido, sem trabalho. Como eu fui demitida, tinha uma reserva financeira. E eu falei, eu vou viajar porque eu preciso sair daqui. Eu tava sufocada em São Paulo. Eu falei, preciso sair de São Paulo, preciso fazer uma viagem, preciso me reconectar comigo mesma. Aí fui pra Machu Picchu. Em Machu Picchu foi minha primeira viagem solo, sozinha. Foi uma viagem incrível. E lá eu tive a certeza de que eu queria viajar para algum lugar, para conhecer uma cultura diferente, para melhorar meu inglês, ou ir para o Chile para aprimorar espanhol e trabalhar num outro lugar. No Chile eu até estava pensando em trabalhar como enfermeira, mas eu queria vir para os Estados Unidos. Voltei para São Paulo, comprei minha passagem, liguei para minha mãe, porque ela mora em outra cidade, e falei, tô indo para os Estados Unidos, vou ficar lá 3 meses. E eu escolhi São Francisco porque era o lugar mais longe do Brasil possível. Meu ex-namorado, a rota dele de viagem era muito East Coast, né? Nova York, Flórida. E eu falei, não quero ir para Nova York, não quero ir para Flórida, eu quero ir para o outro canto, que eu sei que ele não vai estar lá, não tem como a gente se trombar. Foi só por isso que eu vim para cá. Aí eu até lembro daquele filme Legalmente Loira, com a Reese Witherspoon, que é em São Francisco. Eu falei, é para lá mesmo que eu vou. Eu vim, minhas amigas super me apoiando. E eu lembro que eu vim com meu coração aberto. Eu quero aprender, não quero namorar, não quero saber de homem na minha vida nesse momento. Eu só quero curtir o meu momento. Me inscrevi numa escola de inglês, conheci pessoas do mundo inteiro. E quando a gente vai para um lugar e você tá sozinha, as pessoas te apoiam, né? Um se apoia no outro de um jeito surreal. Você pode conseguir isso aqui, isso lá. As pessoas dão dicas e você se vira. Foi assim, vim com a cara e com a coragem e foi assim a melhor experiência da minha vida. Depois de 3 meses que eu tava aqui, eu decidi ficar. Tentei estender meu visto. Acabou não dando certo. Eu fiquei aqui 8 meses. E nesses 8 meses eu conheci o meu marido numa festa. A gente se conheceu nessa festa, começamos a namorar, e aí meu visto expirou, eu tive que voltar pro Brasil. Aí tu saiu do Brasil, tipo assim, pra se livrar de um problema e foi pros Estados Unidos pra arranjar outro, abre aspas, problema, né? Porque daí como é que faz pra voltar quando tu encontrou uma pessoa que tu gostou e mora num outro país, lá na outra ponta, que tu quis escolher a outra ponta, né? Que não tem voo direto. Bem complicado, né? exatamente. Bem complicado. Foi desafiador, Laura. Mas também foi muito enriquecedor. Porque na época que a gente se conheceu, eu não falava… Meu inglês ainda era bem básico. No começo do nosso relacionamento foi importante, eu vejo que eu não falar inglês direito. Porque a gente tinha uma diferença cultural muito grande. Ele é do leste europeu, mas ele cresceu aqui nos Estados Unidos. Então, culturalmente foi um desafio. Só que eu tive essa coisa de ter que ir para casa para pensar como eu ia conversar com ele quando eu estava decepcionada com alguma situação. Então foi enriquecedor o fato de ir para casa e deixar a raiva ou aquela coisa explosiva que a gente tem baixar. E aí voltar para conversar de forma construtiva. Então, isso fez com que a gente se conectasse muito bem no começo. Então, quando eu fui embora para o Brasil, foi muito difícil. Fui com o coração partido. Eu falei, e agora? O que vai ser, né? Só que ele é empreendedor de tecnologia aqui do Vale do Silício. E ele falou, estou no processo de vender minha empresa. Se acontecer, eu vou passar 3 meses com você no Brasil. Deu certo. A gente namorou à distância só durante 6 meses. Aí, ele foi para o Brasil para morar comigo. Acabou ficando lá comigo 2 anos e meio. Aprendeu a falar português. E tu voltou a trabalhar com enfermagem nesse meio tempo? Não, nesse meio tempo, trabalhei como corretora de imóveis. Mas eu não trabalhei como enfermeira, porque a gente viajava muito nessa época e eu precisava de flexibilidade. Então, eu trabalhei como corretora de imóveis. E ser corretora de imóveis no Brasil me trouxe essa bagagem de vendas. De vendas. Foi, assim, uma mudança importante na minha vida, no meu conceito de o que venda significa, né? E é muito interessante tu falar isso. Tu falou da enfermagem, agora do negócio de vendas. E hoje tu
tem um business de brigadeiro. E aí tem muita gente que tem medo de mudar de carreira, porque sempre vem aquela coisa, mas eu vou começar do zero. E ninguém começa do zero, né? Alguma coisa tu aproveita, seja para tuas relações pessoais, qualquer coisa, né? O importante é olhar tudo que você viveu, porque as coisas realmente fazem sentido, né? A enfermagem, a coisa do cuidado, ser corretora de imóveis, a parte de venda. Aí, enquanto eu estava sendo, né, enquanto eu trabalhei como corretora, eu fiz um curso de fotografia. Os meus planos eram de ser fotógrafa, porque era um hobby. Eu falei, eu vou fazer desse hobby uma profissão. Então, fiz um curso de fotografia no Brasil. Até comecei a trabalhar como fotógrafa antes de vir para cá. A gente casou no Brasil. Os nossos planos era de vir para cá de novo para ter filhos aqui. A gente queria ter família nos Estados Unidos. Então, vocês viveram um pouco de tempo no Brasil, mas o plano sempre foi, depois que casasse, mudar de vez para os Estados Unidos. Na verdade, o que nos impulsionou a vir para cá mais rapidamente foi que eu engravidei e perdi. Tive um aborto e eu estava muito arrasada com essa perda. E o meu marido já estava meio assim, será que a gente volta? Será que a gente não volta? Quando eu estava grávida, eu falei, não vou voltar, vou ter filho aqui no Brasil, com a minha família, não vou voltar. Perdi, tive o aborto, falei, vamos. Foi um outro divisor de águas, assim, falei, não, eu estava muito machucada, estava muito triste. E a gente voltou pra cá. E como ele fez… Ele mora aqui na Bay Area desde a época da faculdade. A gente, óbvio, decidiu voltar pra cá, que é onde tá todo mundo que ele conhece. É onde ele tem empresa, tá? Onde ele tinha empresa. Tu veio morar nos Estados Unidos. Tu já não trabalhava mais com enfermagem. O teu plano, então, era a fotografia. Meu até plano então, era tipo, vou morar nos Estados Unidos e vou trabalhar com fotografia. Tipo, brigadeiro nem passou pela cabeça. Não, nem passou pela cabeça. Eu vim pra ser fotógrafa, eu queria ser fotógrafa de família, que era o que eu gostava. Sim. E aí, como que tu chegou a trabalhar com isso? Sim, eu cheguei… Quando a gente chegou aqui, ele começou uma outra startup com um amigo na área de tecnologia e eu fui fazer fotografia. Só que eu não tinha uma rede, eu não tinha uma comunidade grande. Eu tinha umas amigas que eu tinha conhecido quando eu morei aqui. Aí eu tirava foto dos filhos delas para começar a ter um portfólio. Eu tinha vergonha de me expor, de me vender. Eu não tô no meu país, eu tô aqui vendendo em inglês, como é que… E eu não pensei, vou focar na comunidade brasileira para fotografar brasileiro. Porque meu marido, sendo americano… eu não tinha muito contato com brasileiro. As poucas amigas que eu tinha, cada um tava num canto diferente. Então, eu tava meio sozinha e meio, tipo, não consigo. Eu tive alguns clientes, mas eu tava frustrada. E também, era mais pesado do que prazeroso. E o meu marido, tipo, super me incentivando. E aí, como é que tá? A gente fez flyer, ficou, né? Tava conversando com uma amiga e eu falei, cara, não tô feliz como fotógrafa. Eu preciso entender por quê, né? Tá muito difícil pra mim. E aí a gente começou a falar de brigadeiro, meu doce favorito, e o dela também. Então a gente, sempre que a gente tava junto, a gente falava de brigadeiro. Aí eu falei, cara, acho que eu vou fazer brigadeiro pra vender aqui nos Estados Unidos. A gente tá em São Francisco, uma cidade super cosmopolita. As pessoas estão sempre craving, em busca de coisas diferentes, de coisas interessantes. Eu acho que tem tudo a ver com a área, então acho que eu vou fazer. Aí ela me incentivando e apoiando e super excited, vamos fazer juntas. Eu acho que brigadeiro tem tudo a ver, eu vou fazer. Fui pra casa, Laura, eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse brigadeiro a partir desse dia. Foram uns 6 meses de pesquisa. Eu sentava todos os dias, o dia inteiro na frente do computador fazendo pesquisa. Eu fazia chocolate com a minha mãe no Brasil, mas a gente não tinha… A especialidade dela não era brigadeiro. E eu queria fazer um brigadeiro que fosse o melhor brigadeiro do mundo aqui para os americanos. Gente, e eu o não brigadeiro dela é muito bom, viu? É muito, muito bom. Que bom que você gosta, Laura. Aí, o que eu tinha em mente? Eu quero vender brigadeiro para americano. Eu quero que eles conheçam essa iguaria maravilhosa que a gente é apaixonado. Eu tenho certeza que eles vão se apaixonar quando eles experimentarem. E a minha referência era toda Brasil, né? Uma das minhas perguntas
era realmente em relação a isso. Porque muitos brasileiros, quando começam nessa coisa de, eu vou fazer coxinha, ou eu vou fazer brigadeiro, ou eu vou fazer bolo, qualquer que seja, né? Insira aí a comida, pão de queijo. As pessoas acabam indo para a comunidade brasileira. Porque tem uma demanda grande, né? Brasileiro adora comer comida brasileira fora do país. Só que muita gente acaba limitado ali. Então, pra ti, tu já começou na mente estratégica. Tipo, não, eu quero vender pra americano. Tipo, e tinha um porquê? Tipo, o que te motivou a… Tipo assim, não, eu não quero ficar só com brasileiro. Eu preciso chegar no americano. A comunidade brasileira é muito pequena. É porque é pequena. Eu queria vender para o maior número de pessoas possível e eu queria… O meu intuito, quando eu pensei, eu quero vender brigadeiro nos Estados Unidos, o que eu pensei foi, eu quero popularizar o brigadeiro para os americanos. Brasileiro já conhece. E a primeira coisa que eu pensei foi, brasileiro sabe fazer brigadeiro. E tem tanta gente que faz brigadeiro para brasileiro, eu vou fazer para americano. Então, deixa as meninas fazendo brigadeiro para brasileiro, que elas já estão fazendo, e eu vou fazer para americano. Além de querer popularizar o brigadeiro aqui nos Estados Unidos para os americanos, a minha outra linha de raciocínio foi a quantidade de brasileiros é infinitamente menor que a quantidade de americanos nos Estados Unidos. Por que eu vou focar numa comunidade pequena? Apesar de ser grande, ainda é pequenininha. Eu queria vender muito. Minha ideia é vender. Eu já pensava começou grande. com esse mindset. Isso, eu ia dizer, tu já começou com esse mindset, tipo, muito business, né? Think já big, deu pra perceber, tipo, é. de pesquisa, público, tu já começou. Quando eu voltei pra casa dessa conversa com a minha amiga e falei pro meu marido, eu quero fazer brigadeiro pra vender, a primeira reação do meu marido foi, mas Renata, é muito doce, você não vai vender. Eu ia te perguntar isso. Todo mundo fala isso. Porque americano não gosta de brigadeiro. Porque brigadeiro é muito doce. Eu acho o paladar do americano um pouco tricky, assim. Porque eu não entendo. Porque, por exemplo, tu compra esses cupcakes, esses bolos aí de americano, que é aquele frosting, é puro açúcar. Açúcar. E aí, tu vem me dizer exatamente, Laura. que o brigadeiro, que o brigadeiro é doce. Caramelo. Comigo. Que é mais doce do que caramelo que eles amam? Cookie. Eu também não entendo. Cookie, os chocolates daqui, esse Kit Kat, Reese, é tudo Hershey's. O donut, que é uma coisa mais doce que um donut, cheio de glaze, de açúcar. Pois eu nunca entendi isso. Tipo, também, é muito doce. Um dos países, tipo assim, que mais come besteira, entre aspas. Mais come açúcar. Vem me falar de que é muito doce, é muito contraditório pra mim isso. Quando meu marido me falou, mas é muito doce, não vai vender? Então ele me lançou um desafio. Eu falei, vai. Porque assim, eu não desisto. E eu sou uma pessoa que eu coloco uma coisa na minha cabeça, você tem que me provar que não vai dar certo com fatos, sabe? Eu tenho que ir até o final pra saber que não vai dar certo. Então ele falou pra mim, não vai vender? Eu falei, vai vender. Porque eu vou fazer uma receita, vou desenvolver uma receita que todo mundo vai gostar. Foram, acho que uns 6 meses de pesquisas e teste. E a minha referência era ele. Então eu comprava diferentes tipos de chocolate. Uma coisa que é muito diferente aqui, você mora aqui, você sabe. As pessoas no Brasil, o que é muito gourmet ou de alta qualidade lá, não é a mesma, não é igual aqui. Então, certo. Assim, o chocolate que é high-end, que é de altíssima qualidade no Brasil, aqui as pessoas não conhecem ou não é high-end, não é de alta qualidade. Eu aprendi isso depois de estar já no business, né? Com a minha empresa aberta. Sim. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu pedi para minha família trazer chocolate para mim, belga. Eu fundei Tiny Bee 7 anos e meio, quase 8 anos atrás. Né? Na época que eu fundei, era muito difícil de achar granulado bom aqui. Eu pedia para minha mãe também trazer do Brasil. E aí, eu achava que eu tava arrasando. Eu queria comprar leite condensado da marca famosa no Brasil. Comprava, usava. Até que, bom, a Califórnia aqui, São Francisco, é o lugar onde a comida orgânica nasceu. Em Berkeley, né, Alice Waters, essa coisa da comida orgânica. Então, aqui as pessoas, eles têm uma visão um pouco diferente. Acho que é Califórnia, Nova York, a gente pode, né, contar nos dedos os lugares onde as pessoas são mais conscientes em relação a esse tipo de alimentação. E aí, o que aconteceu, Laura? Voltando um pouquinho.
Eu cheguei numa receita perfeita, depois de muito teste, eu dei pro meu marido experimentar, tudo com ingrediente, com referência no Brasil. E um dia ele falou pra mim, adorei. Então, assim, eu consegui diminuir o nível de açúcar do brigadeiro. Eu usava um chocolate que eu achava que era bom, que ele gostou. Fiz testes com outros chocolates na época, mas eu falava assim, mas a galera gosta desse chocolate belga, tem que usar esse chocolate. Aí eu comecei a fazer contato com outras empresas, com outras empresas que fazem chocolate, oferecer meu brigadeiro para amigos. E quando eu comecei a oferecer para pessoas mais especialistas em chocolate, eles experimentavam e falavam assim, esse chocolate, você não usa um chocolate puro, você não usa um chocolate de alta qualidade. Eu olhava tipo, como assim? E aí, continuei estudando sobre chocolate. Aí as pessoas começaram a pedir orgânico. Então, você usa leite orgânico para fazer o seu brigadeiro que eu queria dar para minha filha comer. Então, assim, o chocolate belga não é um chocolate que as pessoas curtem muito aqui. Não tem esse peso que eu achei que teria. O leite condensado, então acho que eu vou procurar orgânico. Então, aí, isso as pessoas me requisitando coisas fez com que eu desenvolvesse um brigadeiro cada vez de uma qualidade cada vez maior. Aí eu passei a usar leite condensado orgânico logo no começo da empresa. E eu passei a começar a fazer pesquisas de chocolates locais. Comecei a pesquisar muito mais, aprender muito mais sobre a qualidade do chocolate, bean to bar, os ingredientes que as pessoas não curtem que tem no chocolate. Então foi um processo longo de pesquisa. E de compartilhar mesmo com os amigos até fazer um teste cego. Eu chamei pessoas na minha casa, fiz brigadeiros com vários chocolates e as pessoas experimentavam e davam nota. Foi assim que a gente escolheu o chocolate que a gente usa hoje. Que legal. Tu falou que tu é muito determinada. Quando tu tem uma ideia, tu quer até o final, não sei o quê. Tá. Quando eu tenho uma ideia, mas comigo, tipo, eu também quero executar, mas tipo, eu tenho muita ansiedade de ver a ideia na rua. Porque, né, uma ideia, enquanto ela tá aqui dentro, que só a gente sabe, é nossa, né? Como que tu segurava a ansiedade? De tipo assim, de realmente, tipo, tá bom, vou começar a vender. Porque tudo isso, pelo que eu entendi, foi uma fase de testes e planejamentos até tu lançar a tua marca, certo? Exatamente, exatamente. Bom, nessa fase de teste, nesse período, eu já estava também mexendo nos pau, né? Eu tive que abrir empresa, tive que aprender como fazer isso. E eu precisava muito do meu marido para me ajudar. Tava pensando estrategicamente, onde é que a gente vai vender, para quem a gente vai oferecer, mercado, festa. E o meu marido começou a me ajudar e começou a curtir a ideia de ter uma empresa de chocolate. Ele estava com a startup dele, eu, né, com a minha de chocolate, e ele estava curtindo mais a minha do que a dele. Tinha que fazer o site, tinha que pensar estrategicamente onde a gente vai vender, né, como é que a gente vai oferecer, como é que a gente vai colocar no mercado isso. E ele começou a gostar tanto que ele falou, eu preciso decidir, ou eu te ajudo a fazer essa coisa acontecer, ou eu fico só com a minha empresa e você precisa arrumar um sócio, porque eu não consigo dar conta das duas. Sim. E ele decidiu ficar comigo. O meu marido, ele é um empreendedor, já tinha tido outras empresas, então ele tem uma mente, ele é engenheiro, ele tem uma mente mais estratégica e ele é menos ansioso do que eu. Eu sou geminiana, exatamente como você falou, a ansiedade, né? Essa vontade de fazer as coisas acontecerem rápido. Mas aí eu tinha o contrabalanço do meu marido para me ajudar a pensar estrategicamente. Então, foi o balanço que eu precisava para a gente começar a realmente fazer as coisas acontecerem. E hoje eu enxergo que o que eu queria é uma das coisas mais difíceis que existe, que é a mudança de comportamento. Que é exatamente o que a Airbnb, o Uber, né, fizeram. Que ao invés de ficar no hotel, você abre a sua casa para um estranho e ficar na sua casa. Isso é mudança de comportamento. E eu queria que o americano começasse a ter brigadeiro no casamento deles, na festa de aniversário dos filhos. Exatamente do jeito que a gente faz no Brasil. Como é que eu vou convencer essas pessoas a terem brigadeiro, se elas não conhecem? Então é um processo longo, que exige muito investimento financeiro para você realmente colocar, né? Que nem o croissant. Croissant é popular aqui nos Estados Unidos hoje. Mas quanto tempo levou para o croissant realmente ser uma coisa estabelecida e que as pessoas realmente dão valor?
Aí, Laura, eu tinha isso na minha cabeça. Então, primeira estratégia, vamos para feira de casamento, vamos para feiras, vamos oferecer para catering, né? Buffet, vamos oferecer para festa. A gente ia para as festas, as pessoas, para os eventos, as pessoas amavam o brigadeiro. Tinha um pedido para casamento. Você quer chutar quantos brigadeiros eles compravam para o casamento? 50? 50, 100, 200 no máximo. Nossa, até parece casamento no Brasil, né? Uma mesa de doces. Não é? Exatamente 5, 10 mil brigadeiros. Imagina, nunca. O fato do meu marido ser um engenheiro, a pessoa dos números, ele me ajudou com a parte de precificação. E eu aprendi muito com essa coisa de precificar. Como é que eu vou fazer a minha empresa sobreviver se eu não precificar direito, né? Então, o meu brigadeiro sempre teve um preço muito acima do que as outras pessoas vendiam. Sempre mais que o dobro do valor. Então, esse era um outro desafio. As pessoas… Eu não vou pagar $2 por um brigadeiro para uma festa. Foi uma outra barreira, né? Porque você vende… Brasileiro não comprava na época, porque era muito caro. Ah, mas tem uma outra pessoa que vende por menos da metade do preço, eu vou comprar com ela. Os americanos não conheciam, então eles compravam pouco. Brasileiro não comprava porque era muito caro. Então, foi uma fase bem difícil para conseguir realmente deslanchar o negócio. A gente aprendeu rápido que casamento e festa não era onde a gente estaria. Sim. A gente começou a colocar em supermercados locais em São Francisco. Só que é muito perecível, então acabava que eu tinha que… em uma semana, se não vendesse, eu tinha que trocar as caixinhas que estavam lá. E eu queria ter lojinha, eu queria ter uma lojinha em São Francisco, bonitinha, para vender lá, para a pessoa tomar um cafezinho com brigadeiro. E o meu marido, a visão dele era vender para empresas. Fazer gift corporativo, presente corporativo. A gente tinha tem uma caixinha azul super bonitinha. Foi a fase com que ele começou a ligar para empresas. Então, assim, cold calling. As pessoas perguntam, muita gente, como é que você começou a vender para americano? Como é que você conseguiu entrar em empresas? O André foi a pessoa de vendas por muito tempo na Tiny Bee. E ele ficava literalmente o dia inteiro ligando para empresas oferecendo brigadeiro. Não tem uma fórmula mágica. Então ele sentava e oferecia, olha, a gente faz esse produto assim, assim, assado. Você quer? Manda uma amostra, a pessoa experimenta e depois as pessoas compram. Mas ainda assim o volume demorou para crescer. Que nem perguntaram, como é que tu entrou nas empresas e tal. Depois que tu já conseguiu, que tu tá nesse lugar que tá todo mundo te vendo, é muito fácil, né? As pessoas concluírem as coisas. Mas até chegar lá, tem muito trabalho envolvido, né? É que nem o iceberg, né? Eu adoro aquela metáfora. O que tu vê em cima e o que tu não vê que tá embaixo. Né? Exatamente. E, bom, ouvindo tudo que tu falou desde a concepção e dos objetivos de vocês, não fica muito difícil de entender de onde que vem tanta inovação, porque vocês têm, o sabor do mês. Eu vi que esse mês era alguma coisa com St. Patrick, né? Irish Coffee, Isso. Aí tem um mês lá que tu faz a caipirinha, eu acho que esse entrou no menu. Sei lá, tem vários, tu tem o sabor do mês, tu tem uma caixa linda, presenteável, tem o negócio para quem quer fazer brigadeiro com criança, tem os spreads para passar no pão, o teu cookie que eu te falei que eu fiquei, meu Deus, assim, meu Deus, eu e o Thiago, a gente ficou assim comendo aquele cookie, assim, quase chorando. Até me arrepio, só de ouvir. Brigando pra tipo, não, é meu esse resto. Enfim, é tudo muito bom, dá pra ver o cuidado que tu tem. Então, de onde vocês tiram uma inspiração? Porque eu acho que isso também faz com que vocês continuem crescendo, né? Inovação é um segredo, né? E também é aquela coisa do tipo, assim… Tu não sabe o que vai dar certo ou não. Tipo, tu apostava que, vou conseguir entrar em casamento. Putz, não deu. Exatamente. Laura, as coisas acontecem pela necessidade mesmo.
Por exemplo, o casamento não deu certo, a gente estava na parte corporativa de presentes, tal, estava crescendo devagar. Aí uma pessoa, a gente trabalhava com corretores aqui locais, o Andrei, na verdade. A ideia dele era, vamos trabalhar com corretores de imóveis, porque eles estão sempre precisando ser lembrados. Então, é um jeito deles poderem serem lembrados, né? Sim. Eu comprei um apartamento com essa pessoa, se eles tiverem um amigo queira comprar, vamos mandar um presentinho para eles lembrarem de mim. E aí, se eles tiverem um amigo que quer comprar um apartamento, eles me indicam. Então, essa coisa da indicação. Então, a gente começou a trabalhar também com os corretores de imóveis locais. Um desses corretores de imóveis, ele ia ter uma festa na casa dele um dia. E ele falou assim, vocês não fariam uma festa? Vocês não fariam brigadeiro na minha casa? Para os meus convidados? Ao vivo. Legal. Pra gente ver como é o processo. Fazemos. Vamos lá. a gente faz. Aí, Laura, peguei todas as minhas, os meus equipamentos, as minhas coisas e fui fazer brigadeiro na casa desse corretor de imóveis. A galera pirou. Você não tá entendendo o sucesso que foi. Eu levei caixinhas de presente, então as pessoas puderam enrolar brigadeiro. Eles me viram fazendo brigadeiro, comeram brigadeiro quentinho e eu levei o brigadeiro pronto para eles enrolarem. Surreal. Foi a melhor experiência. A partir desse dia, a gente decidiu que a gente ia oferecer esse tipo de evento para outras empresas. A gente começou a oferecer para as empresas aqui do Vale do Silício, né? A gente já tinha um relacionamento, eles já mandavam as caixinhas de presente. A gente começou a oferecer porque tem uma cultura aqui nos Estados Unidos muito forte de agradar o funcionário para que ele não saia, para que ele não vá para outra empresa. Especialmente as empresas de tecnologia. Aí a gente começou a fazer esses eventos. Acho que o nosso primeiro evento com empresa de tecnologia foi com o Facebook. A gente levou tudo para o Facebook. Acho que era um grupo de 10, 15 pessoas, porque geralmente os grupos são pequenos. Então, você vai numa sala, monta tudo, as pessoas vêm, se explica sobre o brigadeiro, sobre a história da empresa. Sim. Eles enrolam, comem, tem ali uma hora gostosa. A gente começou a fazer isso e estava indo muito bem, muito bem. Só que a gente só fazia aqui porque, né? Sim. Tinha dia que tinha, 10 pessoas com carro, né? Com chocolate no carro, indo para 10 empresas diferentes para fazer esses eventos. E tava muito, muito bacana. Mas eu comecei na cozinha da minha casa. Aqui nos Estados Unidos, você tem… não no país inteiro, mas tem vários estados que têm uma licença específica para você fazer comida em casa. E a Califórnia é um deles, né? Aí eu fazia na minha casa, depois aluguei uma cozinha compartilhada. E nessa época que a gente estava fazendo muitos eventos, a gente finalmente conseguiu alugar um espaço e construir a nossa própria cozinha. Isso foi em 2019. A gente tinha um espaço gigante de 3 mil metros quadrados. É um espaço de evento lindo. No comecinho de 2020, a gente fez a inauguração em fevereiro. A gente inaugurou o espaço, a gente teve 3 festas de inauguração. Em março, começou a pandemia. No dia que teve o anúncio do lockdown, ninguém mais vai trabalhar, todo mundo vai para casa, todos os eventos foram cancelados. Então, assim, de um dia para a noite, a gente tinha 0 cliente. A minha loja online ainda estava aberta. Então, eu era a única pessoa que ia para a fábrica para preparar os pedidos, que eram poucos, porque a gente nunca teve uma presença forte no online. Aí eu falei, cara, tá todo mundo em casa. Qual que é a comida do coração do americano? Aquela comida de sentimento, comfort food, cookie. Eu vou fazer cookie recheado com brigadeiro para vender. Tem uma moça em Nova York que faz cookie recheado com macaron. Eu não sei se você conhece. O nome da empresa dela é Dennis Bakery. Um dos melhores macarons que eu já comi. Aí ela foi minha inspiração para colocar um brigadeiro dentro do meu cookie e vender cookie para americano. Eu falei, se ela tá vendendo cookie para americano, é porque ninguém compra macarrão como comfort food. Ninguém vai comprar um negócio caro, né, para comer todo dia. Mas o cookie é uma coisa que o americano não pensa para gastar. Aí não, falei, o americano come até massa crua de cookie, né? Tem business assim, né? Acho que tem na Califórnia. Eu vi no Shark Tank. Não sei se o cookie está pro americano como o brigadeiro está pro brasileiro, talvez. Eu acho que sim. É sempre meu ponto de referência. Porque eles crescem fazendo cookie, comendo cookie. A gente cresce fazendo brigadeiro e comendo brigadeiro desde criança. Meu desafio número 1. A minha cozinha é gluten free. Todo o meu chocolate é gluten free. Não tem nada que eu coloque no brigadeiro que tenha glúten. Nem o granuladinho,
essas Sim. bolinhas crocantes, eu não posso usar porque tem glúten. Então eu tinha que desenvolver uma receita gluten free. Mas eu consegui fazer, foi um sucesso. Foi um sucesso. Comecei a fazer cookie. E aí deu um gás na loja online, porque as pessoas iam pra loja para comprar o cookie e comprava brigadeiro Comprava também. Deixa eu brigadeiro. experimentar isso aqui. Aos pouquinhos eu pude trazer funcionário de volta para a fábrica, porque a gente é um serviço essencial, né, que é a alimentação. Então aí as pessoas começaram a voltar para a fábrica. Ao mesmo tempo, as empresas estavam perguntando para a gente: vocês têm alguma coisa virtual para oferecer para a gente? A gente construiu um relacionamento ao longo Sim. dos anos. Então, tipo, óbvio que eles vieram. E a gente conseguiu pivotar muito rápido. Nosso evento presencial virou um evento virtual dentro daquela caixa que você conhece. A pandemia começou em março. Em julho, a gente teve o nosso primeiro evento virtual. A gente colocou tudo dentro da caixinha, mandou para casa dos funcionários para o evento. Entramos num Zoom call e o André, meu marido, fez o primeiro evento com eles. E foi simplesmente maravilhoso. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a facilidade em enviar o material para as pessoas. Porque antes a gente tinha pessoas dirigindo na cidade, indo para a empresa e monta a mesa, e volta para a Tiny Bee. Aí tem um monte de coisa para lavar e você joga brigadeiro fora, porque você não pode reaproveitar brigadeiro que estava no evento. Tudo que sobra no evento quando você vai na empresa, você tem que jogar fora. E você vai pro Facebook, no evento lá, a empresa é o Facebook. Então, assim, não é a Tiny Bee que tá ali, é o chocolate, mas você não consegue deixar com a cara da Tiny Bee. Quando você manda o evento numa caixinha da Tiny Bee, a pessoa já começa a experiência abrindo a caixinha. Então, foi muito fascinante para mim poder deixar tudo numa caixa só e ter muito mais personalidade. Eu achava que tinha muito mais personalidade do que o evento presencial, né? As pessoas vinham, a gente conseguiu ter muita adesão muito rápida. Uma outra coisa que aconteceu foi, a gente fez muito teste para saber se a gente podia, qual que era o tempo que podia ficar em trânsito o brigadeiro. Sim. E quando você manda o brigadeiro na jarrinha, a validade dele é maior ainda do que o brigadeiro enrolado. A gente expandiu, então a gente virou de uma empresa local para uma empresa global. A gente manda para os Estados Unidos inteiro. E a gente manda para outros países também, né? Uma empresa, o Google tem um time que está aqui com a base na Califórnia, mas esse time tem 2 pessoas em Boston, tem 2 pessoas no Japão, tem 2 pessoas no Brasil. Então, eles queriam fazer um evento para esse time. A gente é uma das poucas empresas ainda hoje que manda internacionalmente para esse tipo de evento. Então, assim, a nossa logística mudou completamente. A gente teve que criar um sistema de logística. Desde julho até hoje, a gente mandou mais de 70 mil kits para mais de 54 países. A gente fala que a pandemia, graças a Deus, foi a tempestade perfeita para a gente crescer, conseguir expandir do jeito que a gente precisava, né? E aí tem os desafios, porque a pessoa que faz evento uma vez, ela vai querer fazer, para ela fazer um evento novamente com a gente tem que oferecer uma coisa diferente. Então hoje, aí você tem que, a cabeça não para, você fala, a gente tem um evento para enrolar, para fazer chocolate. Aí eu criei um evento para as pessoas fazerem cookie. Então, o cookie que você comeu, a gente tem um evento para ele também. A gente manda o brigadeiro e o cookie mix, o nosso cookie mix. Agora a gente vai ter um evento de ovo de Páscoa, tudo com brigadeiro. Sim. Evento de chocolate, de brigadeiro com vinho. Então, a gente tem um parceiro que é uma vinícola que a gente manda o vinho e o brigadeiro para casa da pessoa. A gente vai ter um evento com café. Então, e de a onde necessidade faz a gente... inspiração? Tipo, tu continua, acredito assim, fazendo pesquisa, olhando o concorrente, olhando outros nichos. Acho que é a melhor maneira, né? Olhando, assim, eu acho que eu sempre tive essa parte da criatividade, da arte ligada a mim, sabe? Eu sempre fui muito, eu acho que criativa e eu nunca tinha percebido isso. Então, para mim, é fácil criar novos sabores. É a parte que me dá, sabe assim, borboletas no estômago. Ai, criando uma coisa nova e dando para experimentar. Gostei, não gostei, assim, nossa, tá perfeito. Então, eu gosto dessa parte de criação. Para você criar, você tem que se inspirar. E a inspiração realmente vem de outros setores. Eu tô sempre de olho no que tá acontecendo, no que as pessoas gostam. E uma outra coisa importante para mim é ter o foco. Então, a gente vende brigadeiro. As pessoas perguntam, você faz ovo de Páscoa? A gente não faz ovo de Páscoa. Você vende bolo? Não vendemos bolo. Porque aí eu consigo
deixar o meu produto cada vez mais interessante. Ao invés de ter um leque de produtos muito grande, sem conseguir focar em nada. Eu tô assim, ó… a parte mais legal de gravar o podcast, eu acho que é essa injeção que vem de conversar com as pessoas. Eu espero que quem esteja escutando tenha a mesma injeção. Pra gente dar um fechamento, qual seria o conselho ou os conselhos que tu daria pro empreendedor… Vamos nichar, né? Pro empreendedor brasileiro nos Estados Unidos, atuando no ramo alimentício. Número 1, é sempre ter em mente que o paladar do americano é diferente do paladar brasileiro. Então, se você quer vender para americano, você tem que entender o que eles gostam. Eu vou confessar para você que eu não gosto do meu brigadeiro de dark chocolate. O chocolate amargo, para mim, eu não gosto, mas é o que mais vende. Se eu quero vender para americano, o que ele quer? Vai fazer pesquisa? Não faz pesquisa em site de Brasil, no que o Brasil, do que está popular no Brasil. Faz foca no que está popular aqui e pega referência. Você não precisa ter uma referência. Se você vai fazer bolo, você tem que ter a sua referência de bolos aqui nos Estados Unidos. E não precisa ser só bolo. Você pode ter como referência uma empresa de cookie para você criar o seu próprio menu, mas sempre focado no paladar americano. Senão você só vai vender para brasileiro. Conselho número 2, se você quer expandir, precifica de uma forma que você realmente tenha lucro. Se você começa a vender o seu produto, você faz em casa. Ah, mas eu faço em casa, eu não tenho o custo do aluguel. Não, você tem que contar que você tem desde agora, porque se você mudar para um lugar que você vai pagar, você vai aumentar o seu preço de um dia para a noite? Não. Me dói quando eu vejo as pessoas cobrando valores que eu sei que é uma ilusão que as pessoas estão tendo lucro, sabe? Mas que se ela for ali contar, é só o tempo dela que ela trocou 6 por meia dúzia. Tem que estudar sempre, saber o que está acontecendo no mercado, ler histórias de outros empreendedores para você ter injeção de ânimo, porque não é fácil, foram muitos altos e baixos, foram muitas incertezas. Então a gente lidou com depressão, a gente lidou com… Acho que a gente vai ter que fechar a empresa amanhã, não tem mais como. Ter um sócio te dá essa coisa de… Quando você tá sem esperança, ele tá lá cheio de energia, então ele vai te trazer para cima. Quando você tá sozinha, ninguém tem essa coisa para te dar injeção de ânimo. Então, leia, ouça podcasts de empreendedores. Um dos melhores livros de empreendedorismo, foi extremamente importante, foi a do fundador da Nike. A marca da vitória, né, em português, se chama Shoe Dog em inglês. Ele conta desde o dia que ele teve a ideia, que ele chama de Crazy Idea, até hoje. Eu li esse livro num momento muito difícil da Tiny Bee. Laura, a Nike vendia 10 milhões, 20 milhões por ano e eles não tinham crédito no banco para fazer empréstimo. Não é difícil só pra gente, é difícil para todo mundo. Quando que você vai imaginar que a Nike, depois de 10 anos, não tinha crédito com o banco? Não, a gente não vai emprestar dinheiro para você. As pessoas têm que entender que não é fácil, mas é possível, com persistência, foco e muita paixão pelo que você está fazendo. É muito mais difícil do que ter um emprego fixo lá, que você tem um salário no final do mês. Então, você tem que gostar muito do que você está fazendo para você não desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, pode ser que o sucesso estava ali na esquina e você perdeu. Então, mil corações pra ti. Eu sou assim, queria te agradecer muito por ter dividido a tua história aqui e desejar muito, 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 muito mais sucesso pra Tiny Bee, que você continue levando o brigadeiro pros Estados Unidos e pro mundo, né? Porque não, o céu é o limite. Eu vou deixar na descrição do podcast o Instagram da Tiny Bee, pra quem tá ouvindo. Mas é um prazer, Laura, estar aqui. Tô super lisonjeada de fazer parte do seu podcast maravilhoso. Te desejo também muito sucesso. Que delícia conversar com você. Então, eu vou deixar o Instagram da Tiny Bee na descrição. Se as pessoas quiserem mandar mensagem por lá pra ti, elas podem mandar? Podem mandar, vai ser um prazer. Eu tô sempre lá, eu respondo todo mundo. Eu sempre ajudo dentro do possível, com o maior prazer. E respondo perguntas. Pode me escrever sim, com certeza. Então tá, gente. Tá o aviso aí. Vocês já sabem, né? Mandem mensagens pra mim também. Não esqueça de mandar mensagens pra mim. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.